alegria, que bom revê-los. Que coisa boa estar com vocês mais uma vez. Boa noite, paz seja convosco. Quem está feliz, faça um barulho bem forte nessa noite. Podem sentar-se, por favor, podem sentar-se. Eu já caminhei um pouquinho, pelo menos o suficiente para poder ter uma certa clareza em relação aos meios pelos quais a gente chega em alguns lugares. Às vezes eu preciso dizer que a coisa não é assim tão espiritual, né? Às vezes alguém vai, assiste um vídeo seu na internet, gosta de você, vai lá, faz um contato, te convida. Às vezes tem muitos caminhos pelos quais a gente pode chegar em algum lugar. Óbvio que a gente acredita sempre que a vida de um homem de Deus, uma mulher de Deus é guiada pelo Senhor de forma geral. Mas eu sei que você vai me entendendo o que eu vou dizer agora. Existem momentos que parece que Deus, com muito cuidado, Ele direciona, assim, sua vida até um lugar. E eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida de que esse lugar aqui foi um desses que Deus desenhou, assim, com muito carinho para que eu pudesse chegar. Eu sei que Deus me apresentou a vocês. Eu sei que Deus me aliançou a esse ministério. Eu não tenho dúvida alguma disso. Isso está muito forte, muito claro no meu coração desde a primeira vez que eu cheguei aqui. E eu quero agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade que vem para reforçar essa certeza no meu coração de que Deus nos aproximou para que nos abençoássemos mutuamente. Muito obrigado por esse convite, obrigado pela honra de estar aqui mais uma vez. Apóstolo Fábio, Apóstola Lígia, vocês são uma bênção para a minha vida. Estar com vocês é abençoador, acrescenta para mim. Vocês comunicam Deus, comunicam fé, comunicam verdade sobre a minha vida. Eu saio daqui mais ousado em Deus, mais enérgico profeticamente. E eu quero agradecer a Deus porque estar aqui é muito abençoador. Deixa eu dar uma palavra de agradecimento a todos os obreiros aqui que fazem um trabalho sensacional. Desde ontem, quando eu cheguei aqui em Brasília, o pessoal que foi me pegar no aeroporto, mas coisa assim, coisa que a gente olha e diz assim, mas nossa, é para mim mesmo isso aqui? Será que não tem nenhum chefe de Estado chegando no avisário? E eu quero agradecer a todos os obreiros, aos pastores, todos que estão aqui, me recebem com um carinho gigante, obrigado de verdade, tá bom, gente? Deus seja louvado. Quem está com vontade, muita vontade, fome, muita fome, de continuar ouvindo a voz de Deus, diga glória, diga aleluia. Pega a sua Bíblia, abra comigo. Eu tinha até esquecido já. Evangelho de Jesus escrito por Marcos. Quero apresentar aqui a vocês o pastor Adriano, que está aqui bem à frente, meu amigo. Fica de pé, Adriano, só um minutinho. Fica de pé. Ah, não, ele já está de pé. Glória a Deus, aquele é um pouco fica. Adriano, eu falo desse povo para muito tempo, para o pastor Adriano. Ele está comigo nesses dias aqui. E tenho certeza que ele está feliz em conhecer vocês. Está aqui, vindo direto de New Iguaçu, Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Nova Iguaçu, que é a capital secreta do mundo. Isso poucas pessoas sabem, mas Nova Iguaçu é a capital secreta do mundo. Aleluia. Deixa eu falar algo rapidinho aqui. Estou lançando uma coleção de bonés. Eu estou ficando muito marrento, gente. Olha, estou ficando muito marrento. Estou lançando uma coleção de bonés. É uma marca que eu estou desenvolvendo, chamada Cabeça para Cima. Ó, a cara de vocês, hein? E aí tem muitos modelos, muitas cores, mas é um negócio muito bacana de verdade. É a qualidade do produto, acabamento, tudo muito jóia. Estou com 3 aqui que eu gosto muito, que é esse preto, o verde com caque e esse vinho aqui, mas tem branco, tem rosa para as meninas, tem umas coisas assim bem legais. Obrigado, tá? Vai estar lá fora à sua disposição. Sei que essa igreja é uma igreja muito abençoadora. A última vez que eu estive aqui, estava fazendo lançamento do meu livro, que a gente vai fazer um relançamento, inclusive. Mas enquanto o livro não vem, vamos de boné, né? Em nome de Jesus, tá bom? Deus é muito bom. Marcos, capítulo de número 8. Jesus de Nazaré. Olha isso aqui, gente. Marcos, capítulo de número 8. Versículo de número 1. Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 1.
Melhor, vamos ao verso 8 diretamente. 8 e 8. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. E entrando logo num barco com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Verso 14. E eles se esqueceram de levar pão. E no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer graças a Deus? Se existe uma coisa que você sabe, e esse ano eu acho que isso foi elevado a um nível mais profundo, essa compreensão a respeito de uma dinâmica da vida humana, que são os altos e baixos, as perdas, os ganhos. Muitas pessoas que estão hoje aqui já experimentaram ao longo da sua vida muitos movimentos, muitas oscilações, mas a verdade é que o nosso movimento preferido é sempre de baixo para cima. Nosso movimento preferido é sempre sair de quadros de escassez para quadros de abundância. Sim ou não? Ou alguém aqui prefere o contrário? Mas também é verdade que, embora nós prefiramos sair de quadros de escassez rumo a quadros de abundância, é verdade que o contrário também existe. É verdade que o contrário também ocorre. Muita gente que está hoje aqui sabe perfeitamente bem do que eu estou falando, porque deixaram de viver quadros de abundância, seja na vida financeira, na vida emocional, no casamento, na família, na vida espiritual, e estão agora mesmo vivendo quadros de escassez. Essa história bíblica que lemos é uma história que comprova de uma forma assim muito clara essas oscilações da vida. Perceba como é que a história começa. Ela começa num quadro de escassez. Por quê? Porque ela começa no início do capítulo 8, quando Jesus pregava a palavra para uma multidão, não havia pão. Escassez, grite forte, escassez. Aí então Jesus fica sabendo do que está acontecendo, fica sabendo do quadro de escassez. Jesus operará um milagre. Esta é a segunda multiplicação de pães e peixes. Todo mundo vai comer, vai se fartar, e segundo o verso 8 que nós lemos, vai sobrar ainda, ou vão sobrar ainda, 7 cestos cheios. Uau, isso aqui não tem nada mais de escassez. Isso aqui agora é abundância. Vai, isso aqui agora é? Isso aqui agora é? Tudo que eu queria, que você queria, que nós queríamos, era ficar aqui. Era não sair mais daqui. Era manter-nos neste patamar. Era não voltar a experimentar nenhuma outra coisa que sequer lembrasse a forma como a história começou. Nós gostaríamos de que as coisas fossem niveladas aqui, todo mundo comendo, se fartando, sobrando. Só que olha o que está escrito no verso 14. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. Para onde nós acabamos de voltar? Você está até com medo de falar essa palavra e pegar, né? Não fica não. Para onde acabamos de voltar? Acabamos de voltar para onde não queríamos voltar. Queríamos naturalmente ter nos mantido no nível da abundância. Mas aqui está a prova viva, porque o texto começa na escassez, sobe para a abundância e desce para a escassez de novo. Esses homens que viram milhares comendo, milhares se fartando,
e sobrando 7 cestos. E a palavra no grego usada para cesto aqui é a mesma usada para o cesto que o apóstolo Paulo foi colocado dentro e desceu por um muro. Então é um cesto suficiente para um homem adulto estar dentro. É cesto grande, gente. Eu queria era ficar aqui, só que Jesus entrou num barco, atravessou o lago de Genezaré. Quando chegou do outro lado, se indispôs com os fariseus, entrou no barco de novo. Tudo isso é uma sequência. Quando ele entra no barco de novo, olha o que diz o texto: e eles se esqueceram de levar pão. E agora? No barco não havia nada, a não ser o quê? Um pão. Cadê os 7 cestos? Cadê a abundância? Cadê os milhares? Tudo isso agora está reduzido a um pão. Eu vim falar para gente hoje aqui que sabe muito bem o que é isso. Eu vim falar para gente hoje aqui que entrou nesse propósito com o coração doído, um coração amassado, porque tudo que você está se perguntando é: cadê? Cadê aquilo que eu estava vivendo em dezembro do ano passado? Cadê aquilo que eu entrei o ano vivendo? Aonde estão os cestos cheios? Aonde está a fartura? Aonde está a mesa farta? Aonde estão os sorrisos largos? Aonde estão os abraços apertados? Aonde estão os odres cheios? Onde está a abundância? Tudo em que alguém se resume essa noite aqui é um pão para atravessar para o outro lado. Mas eu vim de Deus aqui liberar uma palavra. Alguém já levantou a mão lá atrás? Oi? Eu vim de Deus aqui liberar uma palavra. Estes movimentos da vida que eu não queria que acontecessem, acontecem. Essas mudanças drásticas de cenário que eu não queria que acontecessem, acontecem. Mas a notícia que não pode sair, a palavra que não pode abandonar teu coração, a certeza e a confiança que não podem sair da tua mente é uma: Ele é Deus de montes, mas também é Deus de vales. Eu vim profetizar segundo a ordem do Espírito sobre todo o quadro de escassez. A abundância vai voltar. Oh, glória! Você sabe, eu vou entrar numa fase, num momento da mensagem agora, que eu estou pronto para não ouvir muito glória, muito aleluia, muitas palmas. Estou pronto. Sabe qual? Não posso defender o indefensável. O que você está falando, pregador? Disso daqui, ó. E eles se esqueceram. Eu queria, apóstolo Fábio, botar a culpa no diabo. Eu queria pegar e dizer assim: o diabo fez. Eu queria até dizer de repente: Deus os provou. Mas eu não posso dizer que foi nem Deus nem o diabo, porque eu não tenho nem como fugir. Não tem exegese que comporte uma outra coisa senão essa. Está dizendo: a falha foi deles. Eu disse que o glória a Deus ia assumir. Só que o que você precisa essa noite é uma palavra profética? Ok. Você precisa de uma palavra de ânimo? Glória a Deus. Mas você também precisa de uma palavra de confronto. Você quer sair daqui transformado? Você quer sair daqui crendo e se apostando de uma palavra profética? Glória a Deus, eu vim para te entregar. Mas também vim para te dizer algumas verdades que você está precisando ouvir. Oh! Eu não vim falar aqui para pessoas que vão continuar fugindo de suas responsabilidades. Eu não vou aqui vir falar para pessoas que vão continuar arrumando bodes expiatórios. Eu vim falar para gente que tem coragem de dizer: eu perdi, eu esqueci, eu fui relapso, eu não administrei bem, eu não cuidei do que o Senhor me deu, Deus foi bom, teve fartura do outro lado e eu vacilei do lado de cá. Eu não vim para mascarar nada, nem para botar culpa em ninguém. Eu vim dizer: Deus, a culpa foi minha, mas se tu bradares ao meu favor, olá machandaramacantaraia. Oh, glória! Não foi roubo. Não foi roubo. Não foi a terra que abriu e engoliu os cestos. Eles esqueceram. Pergunte o quê?
7 cestos cheios de pão, largaram. Largaram 7 cestos cheios de pão, largaram na beira da praia onde Jesus fez o milagre, entraram no barco e pegaram um pão. Eu quero falar a algumas pessoas essa noite que estão vivendo um tipo muito peculiar de aflição, porque existe uma aflição, qual? A aflição de não ter. Eu não tenho, não tenho porque não tenho. Não tem como comprar, não tem como adquirir, não chegou meu tempo, não chegou minha vez, eu não tenho. Tem outro tipo de aflição, de alguém que tendo, desperdiçou. Tendo, foi relaxado. Tendo, foi relapso. Vou dar um exemplo aqui, ó. Exemplo, água com açúcar. Chega você, numa viagem, se depara com um cenário cinematográfico e pensa, puxa, se eu tivesse uma belíssima de uma câmera, eu tiraria uma foto linda agora. Tem alguma coisa mexendo com você, mas o que está mexendo com você? Você não tem. Agora imagine se você estava fazendo a mala e apressadamente deixou a câmera que você tinha acabado de comprar e parcelou em 10 vezes, e estava pensando em tirar fotos excelentes, deixou ela em cima da mesa. Quando você olha para aquela paisagem, a sua aflição é diferente do primeiro exemplo. Ela tem um tipo peculiar de agonia, porque você sabe que você tem, só que você deixou. Você tem, mas você largou em algum lugar e agora não tem como buscar. Eu não vim aqui jogar conversa fora, eu vim para dizer para a gente que o coração está apertado. Por quê? Porque você sabe que não era para estar vivendo o que está vivendo agora. Você sabe. Você sabe que o quadro da tua vida afetiva era para ser outro. Você sabe que o quadro da tua vida financeira não era para estar assim. Você sabe que Deus te foi favorável. Deus multiplicou pães. Deus matou fome de gente. Deus deixou 7 cestos. Você esqueceu. Só que agora não adianta mais continuar se maltratando, se batendo, se flagelando. É hora de levantar essa cabeça e saber que o que ficou do outro lado do rio já era. Mas Deus ainda é Deus para fazer coisas novas. Levanta a tua mão mais alto que você puder, Ministério da Fé. É lá no 3º andar. Pegue essa palavra. O que está do outro lado já era, mas Deus pode fazer tudo novo outra vez. Olhe para mim. Eu estou falando sobre aflição. Sobre a aflição de não ter, e sobre uma aflição pior, de tendo ter se esquecido. O que tem agora para eles? Um pão. Quantos pães? 13 homens. Uma viagem. Um pão. Isso é um cenário. Isso é um quadro. Agora eu quero que você abra o teu entendimento espiritual e perceba o quanto esse cenário e esse quadro favorecem o adversário da nossa alma. O que ele quer? Ele quer que as coisas se mantenham assim, como? Escassas, miúdas, miseráveis. O que ele quer? Ele quer que as coisas permaneçam assim, reduzidas, resumidas, minimizadas. É isso que ele quer. Porque ele sabe de algumas coisas. Primeira, o que está dizendo aqui? Que Jesus entrou no barco com eles. Para quê? Para atravessarem. Diga comigo, atravessarem. Eu só quero falar com gente que está aguardando uma travessia na vida. Só quero falar com gente que está aguardando o momento de atravessar para o outro lado. Pastor, qual o significado disso? É mudar de vida. É virar uma etapa. Atravessar para o outro lado é partir numa nova direção. Atravessar para o outro lado é deixar um tempo para trás e ir na direção de um novo e extraordinário tempo. Eu só quero falar com quem está querendo atravessar. Quem está querendo atravessar? Quem está querendo atravessar? E daí, pastor, e daí que esta é a questão. Qual? Esse suprimento reduzido desfavorece sua capacidade de atravessar.
Veja, muitas pessoas ficaram aflitas durante muito tempo. Por quê? Porque a travessia não lhes foi autorizada. Ele queria atravessar, nunca tinha autorização. Só que aí chegou um dia que Deus disse assim, vai. Chegou um dia que Jesus disse assim, vamos. Só que quando você olhou para o seu suprimento, você percebeu que não tinha suprimento suficiente para atravessar. E olhe, muito pior do que não ser autorizado a atravessar é receber a autorização, mas não ter o suprimento. Muito pior do que alguém que está na beira da praia há anos pedindo uma autorização para Deus para atravessar, é aquele que Deus disse, vai, chegou a tua hora. Quando ele olha no barco, um pão. Não tem suprimento suficiente para fazer a travessia que mudaria a tua história. Sabe por que é tão interessante ao adversário da nossa alma que esse quadro de miséria se mantenha? Porque ele sabe que nessa condição diminuída, escassa, você não consegue atravessar. Pastor, mas isso não tem nada a ver, o senhor esqueceu de um detalhe básico. Barco não anda por causa de pão, barco anda por causa do vento. É verdade. Só que quando o vento não ajuda, o que você tem que fazer para o barco andar? Pegar no remo. Pastor, explique isso. Vou explicar. Você sabia por que muita gente está atravessando de um lado para o outro? Não é porque ele tem pão, é porque o vento é favorável. Dá uma conversada com ele, você vai ver se ele tem alguma coisa. Não tem nada. Não tem profundidade em Deus, não é esforçado, não é trabalhador, mas vive atravessando. Por quê? Porque o vento está favorável. Tem muita gente que a verdade é a seguinte, ele não é um crente bom, ele só está numa igreja boa. Muito profissional que ele é ridículo como profissional, mas está numa empresa boa. Então enquanto o vento é favorável, quem não tem pão vai se prevalecendo. Mas se o vento parar de ser favorável, só quem tem braço. Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que essa igreja está de pé? Porque nós não precisamos de ventos favoráveis. Nós temos pão para fazer a vida andar, pão para fazer o ministério andar, pão para fazer a família andar. Levanta a tua mão na noite desse dia. Com vento ou sem vento você vai chegar. Eu não sei o que vai acontecer ainda nos próximos dias, semanas ou anos, mas eu sei que Deus levantou uma geração de discípulos que tem pão no barco, tem suprimento, tem poder, tem graça, tem unção, tem autoridade. Atravessa! Ele sabe que numa condição de vento desfavorável, os discípulos vão estar enfraquecidos porque não comeram nada. Pega no remo, Pedro. Pega no remo, João. Pega no remo, não aguenta. Por quê? Porque um pão para dividir para 13. É isso que o inimigo quer. Manter a escassez para tirar a energia. Manter a escassez para você não ter força para lutar pela tua própria travessia. Mas eu vim de Deus profetizar uma palavra. 2021 é ano de dominar e atravessar. Dominar e atravessar. Dominar. Eu estou sozinho nessa palavra ou tem mais alguém comigo? É ano de dominar e atravessar. É interessante ao adversário a permanência do quadro de escassez. É interessante ao adversário a permanência do quadro de miséria de um único pão. Pergunte por quê? Pergunte por quê? Por uma questão de autoridade. Eu amo essa palavra, adoro essa palavra importante. Palavra que, se for corretamente discernida, decodificada, você vive milagres extraordinários. Autoridade. Mas o que tem a ver o pão único com a autoridade? Tem tudo a ver. Por quê? Porque onde está esse único pão? No barco. E daí, pastor? E daí que barco para qualquer pessoa era só meio de transporte? Para Jesus e os discípulos não, era altar. Porque Jesus, em Lucas 5, instituiu o barco como plataforma oficial de ministração. Então, se você for embora, volte agora, porque para qualquer pessoa, barco é só para ir para um lado ou para o outro. Para Jesus e os discípulos não, é lugar de onde a palavra é ministrada. Porque é que ele quer que aquele único pão, retrato do fracasso, retrato da condição relapsa deles,
retrato dos níveis baixos, retrato dos saldos negativos. Por que ele quer que o único pão continue lá? Porque o que o inimigo quer é que quando você se levante no barco com uma mensagem para entregar, um mau resultado te esbofeteie e te diga: você não tem autoridade. Sabe o que o inimigo quer? É que quando você, pai, se levante para dar uma palavra para o teu filho, os teus maus resultados tirem teu respaldo e te digam: você não tem autoridade. Quantas vezes já veio palavra na tua boca para liberar sobre alguém, mas você olhou teu único pão e disse: eu não posso falar sobre isso, eu não tenho autoridade nessa área. O inimigo quer minar e ruir a nossa autoridade. Ele quer que os nossos barcos se tornem depósito do nosso fracasso, mas ele não contava com a noite dessa terça-feira. Esse barco vai voltar a ser teu porto de segurança, de onde tu liberas a palavra do teu Senhor. Levanta a mão, porque quando voltar a abundância, vai voltar a autoridade. Quando a miséria for embora, a autoridade vai voltar. Eu vim ministrar a autoridade. Quem pega, pega a autoridade aí. Você se sentirá autorizado a falar de todo e qualquer tema. Por quê? Porque Deus te dará autoridade. Você se sentirá à vontade para falar sobre todo e qualquer assunto. Por quê? Porque os teus cestos vão te respaldar. Se esse inimigo sujo está pensando que eu vou ficar olhando para o pão da miséria e me sentindo desautorizado a pregar sobre prosperidade, vou ficar olhando para o pão escasso do casamento, sem autoridade para falar de família, para o pão escasso do ministério, sem autoridade de falar para ministros. Ele não contava os cestos. Estão de volta, os cestos estão de volta. Levanta a tua mão nessa noite. Ainda neste ano, Deus te devolve a autoridade. Recebe autoridade. Por quê? Por que Deus não vai deixar? Por que esse quadro não vai permanecer assim? Por que Deus fará com que a escassez se torne abundância outra vez? Por quê? Porque esses discípulos precisam passar por essa experiência e entender. Entender o que, pastor? Repete após mim: que a fome agora é deles. Depois você dá uma lida no capítulo 8. Perceba comigo se os discípulos, na sua leitura, depois você lê, quando começou a confusão, não tem pão, a multidão não tem o que comer, perceba se eles estavam preocupados. Perceba se eles estavam preocupados. Não, por quê? Porque eles tinham uma reservinha deles. É muito diferente quando a fome é do outro. É muito diferente quando o quadro da miséria é do outro. Tem gente aqui que sabe do que eu estou falando. Enquanto você ouvia a história de alguém, não te tocava tanto, mas quando aconteceu com você. E discípulo precisa desenvolver senso de misericórdia em outro nível. E às vezes, para que você desenvolva senso de misericórdia em outro nível, vai ter que acontecer com você. Pastor, mas será que Deus quer? Será que Deus vai fazer? Eu não sei. Eu sei de uma coisa, no mínimo, toda essa situação que aconteceu contigo serviu a no mínimo um propósito: mudar a tua visão quando a fome for do outro. Diz para mim, você que atravessou um vendaval no teu casamento, diz para mim que quando alguém te procurar agora para te falar sobre problemas no casamento, diz para mim como é que você vai ouvir essa pessoa. Do mesmo jeito que você ouvia antes, sim ou não? Diz para mim, você que perdeu alguém, um ente querido, se você ouve com a mesma misericórdia agora do que ouvia antes quem perdia um ente querido, sim ou não? No mínimo, experiências que acontecem conosco mudam o nosso senso de misericórdia. Eu estou vendo discípulos no capítulo 8 que não estão muito preocupados. Por quê? Porque a fome não é deles. Eles trabalham como garçons, eles distribuem alegremente e não estão nem aí.
Só que agora a fome é deles, e Jesus vai resolver a fome deles. Por quê? Porque não é do interesse de Deus que nenhum discípulo distribua do lado de fora e viva a miséria do lado de dentro. Não é do interesse de Deus que nenhum discípulo compartilhe pão com multidões, mas viva um cenário de fracasso dentro do seu próprio barco, dentro da sua própria casa. Se você acha que Deus quer pessoas que distribuem sorrisos na empresa, mas distribuem ofensas dentro de casa, esse tipo de comportamento dúbio, esse tipo de comportamento não é peculiar de um discípulo. Aquilo que você vive do lado de fora do barco, você tem que viver do lado de dentro do barco. Você precisa alimentar multidões do lado de fora, mas ter a tua provisão do lado de dentro. Eu profetizo na autoridade do nome daquele que me enviou. Você não vai viver duas realidades. Você não vai ver uma realidade de prosperidade do lado de fora e de miséria do lado de dentro. Aquilo que você vive do lado de dentro, você viverá do lado de fora. Oh, glória a Deus! Jesus vem entrando no barco e tinha acabado de ter uma discussão com os fariseus. Jesus entra no barco para fazer uma coisa que ele fazia costumeiramente: usar uma linguagem alegórica, metafórica, para comunicar uma verdade do reino. Ele fez isso quantas vezes? Dezenas, centenas. Ele vai fazer de novo. Ele entra no barco após uma discussão com os fariseus e fala assim para os discípulos: ó, cuidado, hein? Cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Presta atenção. Jesus estava falando de pão? Jesus estava falando de pão? Não. Ele estava usando a palavra fermento de uma forma alegórica, para falar sobre a capacidade que os fariseus tinham de contaminar, levedar, influenciar. Então Jesus usa uma linguagem metafórica. Jesus está dando uma instrução. Jesus está dando uma palavra imperdível, mas a palavra vai se perder. Ah, pastor, como assim? Sim. Porque quando Jesus lança aquela palavra, eles recebem a palavra dentro do mundo deles. E em que mundo eles estavam vivendo? A crise de ter esquecido o pão. Aí quando vem Deus e dá uma instrução, ela se perde em meio a quê? A minha crise particular, ao meu autoflagelo, porque eu esqueci, porque eu perdi. Só que Deus não está falando nada disso. Essa era uma instrução muitíssimo importante, uma palavra imperdível, mas que acabou por se perder. Por quê? Porque a palavra que Jesus liberou foi trazida para dentro da confusão da cabeça deles. Jesus falou uma coisa e eles entenderam outra. Por quê? Porque eles estavam mergulhados no ressentimento, mergulhados na culpa de terem esquecido os pães. Quando Jesus diz uma coisa nova, ela se perde em meio à agonia que eles estão com o fato passado. Olha para mim. Cuidado para que as palavras novas de Deus não se percam em meio aos seus purões de passado. Cuidado para que uma instrução nova, que pode abrir teus olhos e mudar a tua vida, seja tão mal interpretada por você, porque tua cabeça está presa do outro lado do lago. Você ainda está escravizado pelo que perdeu, pelo vacilo que deu, pela palavra que você disse e não deveria dizer, pelo gesto que teve. Ainda está com será, com talvez, ainda está com assim. Se eu não tivesse falado, se eu não tivesse esquecido, se eu não tivesse feito, se eu não tivesse perdido, se eu não tivesse emprestado, se eu não tivesse isso. Ei, quanta coisa nova Deus está dizendo e está se perdendo em meio ao teu emaranhado de ressentimentos e de preocupações com um tempo que não volta mais. Pega a palavra nova que Ele está te dando hoje. Esquece do que passou, do pão que você largou, do cesto que ficou. A lição está aprendida. Levanta a tua cabeça, pega a palavra nova e atravessa. Eu vou ousar dizer que algumas pessoas que estão aqui, até esse preciso momento da mensagem, conseguiram absorver muito pouco, para não dizer nada. Sabe por quê? Porque tudo que eu falo aqui
você traz para a tua cabeça: mas eu esqueci o pão. Mas eu vacilei. Mas eu isso. Mas eu aquilo. Você já teve a experiência de estar falando com uma pessoa sobre uma coisa, e quando ela te responde outra completamente diferente? Aí você olha e diz assim: meu Deus, tadinho. Mas por quê? Porque enquanto você falava, ele processava o que você falava dentro da crise dele. Então não adianta, você vai continuar falando e não vai adiantar nada, porque ele está num circuito fechado. Você fala de novidade, ele está agarrado no passado. Você dá uma instrução nova, ele está agarrado no passado. Deus vai quebrar esse circuito fechado na noite desse dia. Tem palavra de novidade. Quem pega, tem palavra de novidade. Jesus olhou para eles e falou assim: peraí, vocês não entenderam nada? Como que ele diz? Não é sobre isso que eu estou falando. A mente de vocês está presa no que aconteceu do outro lado. Eu não estou falando mais disso. Eu estou falando uma instrução nova para um tempo novo. Quebra esse circuito. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Vocês não se lembram? Agora vai ficar bom demais. Vocês não se lembram? Penso deles olhando com a cara assim: oi? Vocês não se lembram do que aconteceu na primeira multiplicação? Não se lembram que ninguém tinha nada? Eu fui lá, fiz milagre, comeu todo mundo, sobrou 12 cestos. Vocês não lembram? Ok. E vocês não se lembram agora há pouco o que aconteceu? Ninguém tinha nada de novo, tudo arruinado de novo. Vocês não lembram o que eu fiz? Todo mundo comeu, todo mundo bebeu. Fala para mim, quantos cestos sobraram? 7. Pastor, eu estou vivendo uma crise. Estou com um circuito fechado sobre o vacilo que eu dei. Estou aqui mergulhado em considerações que não me levam a lugar nenhum. Eu não devia ter falhado, não devia ter esquecido. Eu estou precisando que Deus me diga o que Ele vai fazer. Eu estou precisando que Jesus use alguém aí, que de preferência o senhor que está com o microfone vai ser mais rápido, e me diga o que vai acontecer amanhã. Eu quero saber o que Deus vai fazer a respeito desse problema. É isso que você quer saber? Sabe o que Ele mandou eu te dizer a respeito disso? Nada. Porque eu não sei se você notou, mas Jesus não disse nada a respeito do que faria com aquele único pão ali. Pastor, então o que Jesus fez? Só lembrou eles do que tinha feito antes. Porque quando Ele começa a me fazer lembrar, levanta a mão, quando Ele começa a me fazer lembrar, quando eu começo a recordar sobre todas as coisas que Ele já fez, as tantas vezes que a mão dele me levantou, as tantas vezes que eu pensei que estava tudo acabado, mas Ele entrou e restaurou. Quando eu me lembro do que Ele já fez, a conclusão se torna óbvia. Se Ele fez outras vezes, Ele fará agora também. Assim te diz o Senhor: lembra-te do que eu já fiz, e tu mesmo vai saber que eu vou fazer outra vez. Eu vou fazer outra vez. Quem acredita que Ele faz outra vez? Quem acredita que Ele faz outra vez? Traz à tua memória os livramentos. Traz à tua memória os laços de morte partidos. Traz à tua memória as vezes que você estava na miséria e Ele te levantou. Se Ele fez no passado, Ele vai fazer de novo. Pastor, eu acho que esse não é o jeito certo. Eu acho que Jesus deveria ter falado do futuro. Jesus falou do futuro, sim ou não? Não. Você leu aqui em algum momento Jesus dizendo: vou fazer isso, vou fazer aquilo? Vou perguntar de novo.
Jesus falou de futuro, sim ou não? Jesus falou de quê? De quê? A pergunta é, por que Jesus não falou de futuro? Porque Deus não fala de futuro com quem não tem fé. Ah, pastor, não entendi. Então por que falou de passado? Porque quando Deus fala sobre o seu futuro, isso não te desperta fé. Mas quando Deus te lembra sobre o teu passado, isso te desperta fé. Então Deus não vai desperdiçar palavra de futuro com quem não retém. Então primeiro Deus vai te lembrar de coisas que Ele já fez para que tu possas adquirir fé. Quando tu adquirires fé, aí Deus vai entender que está na hora de começar a falar com você sobre o que vai acontecer do outro lado. Mas por enquanto, hoje à noite, só de lembrar do que Ele já fez. É como se você pensasse que você vai chegar em casa hoje e vai encher uma banheira. Aleluia. Aí você olha lá para a banheira e você vê que o ralo está destapado. Você vai ligar a bica, vai fazer jorrar água e sair, sabendo que a banheira não tem capacidade de reter a água, sim ou não? Não. Enquanto o ralo está aberto, você não despeja nada. Você não vai despejar um fluxo de água sobre um recipiente que não retém, não contém. Isso responde a algumas pessoas aqui. Por que Deus não libera o fluxo do meu futuro? Porque você não tem fé. Você é uma banheira de ralo destapado. O que Deus falar aqui vai escoar e vai embora. Você não retém porque não tem fé. Não tinha. Porque se a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, então na noite desse dia não vai sobrar um incrédulo aqui. Recebe fé. Recebe fé. Recebe fé. Deixa Deus inundar tua vida com fé. Recebe entusiasmo. Receba fé. Encara a vida com fé. Levanta a cabeça com fé. Passos de fé, palavra de fé, gesto de fé. Seja inundado pelo poder da fé. Eu começo a encerrar mostrando uma coisa a você. Olha lá, hein? Jesus lembrou-os acerca de 2 milagres, sim ou não? Sim ou não? Jesus poderia ter usado o milagre da mulher do fluxo de sangue? Podia. Podia ter usado o milagre do coxo de João 5? Podia. Do tanque? Podia. Do Bartimeu? Podia. Mas Jesus escolheu a dedo 2 milagres para poder despertar fé neles, mas não só para isso, para comunicar uma verdade profética que eu quero que você entenda hoje aqui. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que Ele sabe. Fala para alguém próximo a você aí, Ele sabe. O que Ele sabe? Sabe de qual é a sua tendência e a minha. Ele sabe de quê? Sabe qual é a sua inclinação e a minha. Ele sabe de quê? Sabe qual é a sua disposição e a minha. Ele sabe de quê? Sabe o que você está prestes a fazer. E o que você está prestes a fazer? Pegar esse pão e jogar fora. Por quê? Porque você prefere ter nada a ter tão pouco. O que Ele sabe? Ele sabe que quando uma coisa me envergonha, eu prefiro me livrar daquilo e não ter nada do que ficar sendo questionado sobre aquilo. Eis a resposta que nos faz entender a razão de tanto divórcio. Por que tanta gente se divorcia? Olha para cá, por quê? Porque muita gente já não consegue mais lidar com esse pão único, com esse fracasso evidente. Muita gente já não consegue lidar mais com alguém te perguntando, cadê ela? Alguém te perguntando, ele não veio? Então eu prefiro descartar esse pão do que continuar lidando com esse cenário. Por que muita gente precocemente desiste de um negócio? Porque você prefere dizer, eu não tenho mais esse negócio, do que ter que dar explicações de por que ele não dá certo. Por que muita gente deixou o ministério?
Porque é melhor você dizer que não está mais no ministério do que tentar explicar por que você continua nele, porém não dá certo. Então eu pego o pão e jogo ele pela janela, porque isso me alivia. Porque aí eu já não tenho mais nada, então ninguém me pergunta, ninguém me inquieta, ninguém me constrange. Eu vou abrir a boca para o mundo e vou dizer: não sou mais, não prego mais, estou solteiro. Então eu joguei o pão fora. E disse assim: acabou, eu prefiro não ter nada a ter que dar explicações sobre por que tenho tão pouco. E ele sabe quem é você, sabe quem sou eu. Ele sabe que você já abriu a janela do barco. Ele sabe que você entrou hoje aqui pronto a largar tudo. Ele sabe que tudo que você quer nesse fim de ano é paz. Você não quer ninguém te perguntando nada. Você não quer chegar em reuniões familiares você não quer que ninguém te pergunte mais nada. Então você prefere se livrar. E aí todo mundo vai saber, vai ser um escândalo só. Não é assim que você está pensando? Só que depois passa. Não é assim que você está pensando? Só que Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você: você pensa que eu não vi? Você pensa que eu não sei a disposição do teu coração? Você pensa que eu não sei o que você está planejando fazer essa semana com aquele pão que te envergonha? Só que eu vim para te dizer uma coisa: segura só mais um pouco. Só mais um pouquinho. Por quê? Porque ele já deu a senha. Deu, irmão. Por quê? Porque ele já deu o caminho. Por quê? Porque ele já disse como vai ser. Só não entende quem está dormindo. Não entendi, pastor, vai entender. Qual o problema dos discípulos? Um pão. Qual é a tendência? Jogar fora. Por quê? Eu prefiro me livrar disso do que ter que lidar com isso sendo tão pouco. Quem me entende, diga amém. Aí Jesus vem e conta duas histórias de 2 milagres. As duas histórias de 2 milagres têm a ver com uma operação matemática. Qual é? Multiplicação. Os 2 milagres que Jesus contou para fortalecer a fé deles, para que eles pudessem tomar a autociência de que Jesus iria fazer de novo. Os 2 milagres que Jesus contou, os 2 lidavam com uma operação matemática. Qual? Multiplicação. Jesus contou a história da primeira multiplicação e da segunda multiplicação. Mas qual é o segredo da multiplicação? Por que é tão importante? Porque você não sabe como é que é a multiplicação, né? Você precisa, na multiplicação, pelo menos de um número positivo, para que a multiplicação seja positiva. Não entendi, pastor, vou te lembrar. É o que é? 0 que está sendo multiplicado? Multiplica por 1000, vai dar quanto? Vamos de novo. É 0 que está sendo multiplicado. Ok, é 0. Multiplica por 1000, quanto dá? E se for por 10.000? E se for por 100.000? Ah, mas e se for por 1 milhão? Não importa a força multiplicadora, ela precisa de uma unidade a ser multiplicada. Deus me trouxe aqui para te dizer levanta a mão para ficar mais gostoso. Deus me trouxe aqui para te dizer uma coisa: eu sou a força multiplicadora. Você só precisa preservar uma unidade a ser multiplicada. Se eu entrar no teu barco e não tiver nada, eu não vou fazer nada, porque isso indicará que você não creu. Mas se eu entrar no teu barco e tiver pelo menos um pão, se prepara, a abundância vai voltar. Quem acredita nessa palavra, joga a mão lá no alto, abre a tua boca, solta um brado de vitória. Olha
para umas 3 pessoas perto de você e diga: tudo o que você precisa é não desistir agora. Segura esse pão, mas ele tá, segura esse pão, mas eu não aguento mais. Segura esse pão, mas eu vou me desfazer. Segura, ele tá chegando no barco. Ele tá chegando no barco. Se ele achar alguém de fé que segurou as pontas, vai ter milagre outra vez. Quem acredita, dá um pulo dessa cadeira, fica de pé do teu lugar. Chora macancho renerebias, como de relébia sai os cho, como naiasteria cantorou machei. Oh Espírito de Deus, tu estás aqui, tu estás aqui, tu estás aqui. A janela já estava aberta. Algumas malas já estavam prontas. Alguns documentos já estavam redigidos. Eu comecei. E até advogado contratado, decante o revassai, e Minácia Joe. Mas assim te diz o teu Senhor: segura só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Eu estou chegando, eu estou chegando. Se eu não vier de barco, eu venho andando por cima das águas, mas eu estou chegando, eu estou chegando. Eu ouço as passadas do meu multiplicador. Ele está chegando. Pastor, a janela está aberta. Eu entrei essa noite aqui com tudo pronto para desistir. Eu entrei essa noite aqui com a decisão tomada de pegar esse pão e jogar fora. Eu entrei aqui tendo certeza que era melhor não ter nada do que ter isso que eu tenho. Eu entrei aqui decidido a desistir desse ministério, fechar esse negócio, sair desse casamento, abandonar esse relacionamento. Só que se tiver um sopro, pastor, um sopro de vida, de esperança, eu acho que eu consigo. Se Deus me der um sopro de entusiasmo, se Ele me der um sopro de vida, eu acho que consigo. Na cantoremacha, esse sopro vai circular bem aqui no altar. Aonde está você que entrou aqui prontinho para jogar o pão pela janela, mas quer sair daqui levando no peito, na raça e na fé, a coragem para não abrir mão de uma coisa que todo mundo está te mandando abrir mão, mas hoje você entendeu que Deus está te dizendo: segura mais um pouco, porque eu estou chegando. Sai do teu lugar e vem aqui. Corre aqui no altar, tem um sopro de esperança te esperando aqui. Corre, corre, corre. Corre do teu lugar, tem um sopro de vida te esperando aqui. Vem, 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 vem. Sai, vem correndo do teu lugar. Vem correndo, porque estava tudo pronto para você desistir. Tava janela aberta, mala pronta, mas não vai ter fracasso lá no teu barco, não. Não vai ter miséria, não. Assim te diz o teu Senhor: a abundância vai voltar, os cestos vão voltar, a graça vai voltar, o sorriso vai voltar, a prosperidade vai voltar, a unção vai voltar. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Urialamashorimikandalamaia recominar a xéria na suída promanandremaca. Começa a falar com teu Deus agora. Começa a entrar em sintonia com teu Deus agora. Começa a entrar em sintonia com teu Deus agora. Começa a entrar em sintonia com teu Deus agora. Vai recebendo esse sopro de esperança.
vai recebendo palavra de fé. Começa a se lembrar de tudo que Deus já fez. Começa a se lembrar das vezes em que Ele te socorreu. Vai se lembrando das tantas vezes que Ele te estendeu a mão, porque assim te diz o Senhor: eu vou fazer de novo. Eu vou fazer de novo. Eu só preciso que tu creia. Só preciso que tu não desistas. Se tu desistires, tu serás como os outros. Se tu desistires, tu serás como qualquer um. A fé te diferencia, a fé te distingue. Aleluia, aleluia. Eu vou começar a clamar daqui, e eu gostaria que você entendesse a necessidade de que você clamasse daí. Tem milagre batendo na porta do teu barco essa noite. Tem, a esperança vai voltar. A esperança vai voltar. Oh Deus vivo, Deus que fez ontem, vem fazer outra vez no nosso meio. Eu profetizo multiplicação. Quem ia desistir não vai desistir mais. Quem ia abrir mão vai segurar firme. Não, nós não somos dos que desistem. Nós não somos dos que retrocedem. Há em nós um espírito de luta, de fé e de avanço. Deus, ministra agora um sopro de esperança. Agora, um sopro de esperança. Um sopro de esperança. Fazer o que a história nunca viu, vem cumprir. Vem, isso. Aviva a luz, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir. Tudo escrito em Joel. Aviva a luz, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir. Tudo escrito em Joel. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Você verá Deus agir de novo. Diga: terra, terra. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Aquilo que apontava para ser um sinal de fracasso e de derrota, aquele único pão que tinha tudo para ser o retrato do seu fracasso, quando a multiplicação chegar. 8 pessoas creram só. Quando a multiplicação chegar, ele será ressignificado. Não vai ser mais um sinônimo de fracasso, mas vai ser uma prova de que valeu a pena não desistir. Vai valer a pena não ter desistido.
Eu queria que você comunicasse para o máximo de gente perto de você. Diga: vai valer a pena não ter desistido. Volta para casa, olha para aquele pão com outros olhos, porque o multiplicador tá chegando na tua história. Até 31 de dezembro, Jesus entra pelas portas do teu barco. Até 31 de dezembro, tua sorte muda. Até 31 de dezembro, Deus fará outra vez. Quem acredita, expresse-se da forma mais barulhenta que for possível.